Calma, é só uma fase. Mas será mesmo? Tá, e se é só uma fase, quanto tempo dura? É dos 12 aos 18 anos, dos 10 aos 24. A gente sabe que as crianças hoje começam a adolescência cada vez mais cedo, e que também demoram mais para se tornar adultos. Se é que viram, né? E a cultura segue glorificando a juventude, afirmando que a juventude é o auge da beleza, do prazer, da liberdade. Mas é também uma fase de muitas angústias, incertezas e novos sintomas. E sim, a adolescência merece mais do que a saturação de ideais. Até porque a adolescência é um momento de muita pressão. Dos hormônios, da sexualidade, dos pais, da escola, dos amigos, do que fazer da vida ou do futuro. É não se identificar com as coisas de criança, mas ainda não se sentir pronto ou livre o suficiente para usufruir do mundo adulto. Para ser financeiramente independente, para poder ir e vir para onde você quiser e quando você quiser. Ou para consumir tudo aquilo que você sempre sonhou. Sejam coisas, ou substâncias, ou jogos, produtos, enfim. Em muitos casos, essa pressão acaba se tornando repulsa. Ou seja, não querer pertencer a um mundo adulto que, vamos combinar, não parece estar indo muito bem. Para complicar, ser adolescente hoje ainda vem com uma camada extra de pressão, que é o sucesso na internet, do corpo perfeito, do desempenho máximo, de ser milionário, bilionário e, claro, a obrigação de salvar o futuro e o mundo. Parece tranquilo. Não é tranquilo porque as ameaças não são só crise política ou climática. Elas também estão bem perto. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, em 2024 os casos de bullying nas escolas aumentaram quase 70%. E quando tudo também acontece a céu aberto ou nas profundezas do online, como que esses jovens vão conseguir se proteger de tantos riscos e intimidações? Esse é um contexto de hiperexposição e vigilância no qual o cancelamento e a humilhação pública estão sempre à espreita. E mais, como eles interpretam a relação entre os fatos e interações reais e aquilo que vira conteúdo, narrativa e até mentira sobre as suas vidas e que são rapidamente espalhadas no digital. O estado atual das mídias sociais cria uma certa tirania da comparação. É como se o adolescente se sentisse obrigado a ser e a vender a sua melhor versão muito antes de ter qualquer ideia do que é ou do que gostaria de ser. Nessa batida, uma etapa da vida que é fundamentalmente sobre experimentação vai se tornando uma experiência insuportável de inadequação. E dessa forma, a destrutividade e a agressividade que são típicas dessa etapa vão se tornando autocrítica e autodestruição. E então, no lugar de ir para o mundo, o adolescente paralisa, ou mesmo implode. Oi, eu sou o Lucas Lidke. E eu sou o André Alves. Esse é o terceiro episódio da nova temporada do Vibes em Análise, o nosso podcast que se desafia a analisar as vibes que estão submersas no inconsciente coletivo. O André e eu somos psicanalistas, pesquisadores, e as nossas análises estão no perfil Float Vibes. E a gente tem uma newsletter que você pode assinar no Substack. Esse episódio conta com o apoio da Drogaria São Paulo e Drogarias Pacheco, bandeiras do grupo DPSP, que se dedicam ao cuidado com a saúde e bem-estar, e que entendem que saúde mental também é uma parte essencial da qualidade de vida. E a gente está com um grupo de trocas e novidades rolando no Telegram. Então, se você não faz parte ainda, é só procurar Float Vibes no Telegram ou clicar no link que está aqui na descrição. E se você quer manter essa iniciativa do podcast no ar e até nos ajudar a retirar anúncios publicitários, pode contribuir através da plataforma Apoia-se e ter alguns benefícios, como, por exemplo, escutar esse episódio em primeira mão alguns dias antes do seu lançamento. Todos os links estão aqui na descrição do episódio. E daí, pra gente começar, Lucas, conta pra gente que tipo de adolescente você foi. Cara, foi horrível. Eu fui adolescente nos anos 90. Existia uma pobreza, uma miopia cultural, social, uma escassez de referências de comportamento, de sexualidade bastante problemática. Tinha uma MTV ali que ajudava bastante. E em algum momento a gente começou a baixar MP3, surgiu uma internet mais social, com as salas de bate-papo do UOL. Eu tinha 15 anos nessa época. E com o ICQ, o Fotolog. Eu tinha o Fotolog Premium, que era o Gold. Aquele foi a primeira vez, inclusive, que eu usei um cartão de crédito da minha mãe
para assinar uma coisa online. Olha só. Você tinha que ligar e falar o número do cartão de crédito. Super seguro, né? E aí os horizontes se ampliaram um pouco, mas em geral era assim, eu e o meu diário, brigando com todo mundo, chorando no quarto, sem entender nada do que estava acontecendo, forrando a parede com encarte de CD e colagem de revista, não vou nem dizer qual tipo de revista que eu assinava. E aí foi só na faculdade que, quando eu comecei a estudar também matérias de humanas e comecei a circular por outras rodas e lugares, que eu comecei a me encontrar e ser mais feliz comigo mesmo. Ou quando eu fui morar sozinho, ou depois quando eu saí de Porto Alegre. Porque assim, a escola e a família, gratidão por tudo, mas foi bem complicado. E você? Olha, Lucas, por aqui também foi bem complicado. Principalmente pelas questões de sexualidade, que eu tinha muita dificuldade de poder elaborar isso no ambiente familiar. E na época, vou te dizer que a escola ajudou bem pouco. Ou nada. E eu brinco com a minha mãe até hoje que ela segurou uma barra, porque a agressividade, a destrutividade, que aparecem bastante nessa fase da vida, na minha, foram muito presentes. Ao mesmo tempo, tinha uma válvula de escape, você falou da MTV, da música, que pra mim era muito presente, que eram os games, principalmente The Sims. Eu jogava, assim, muitas horas. Sim. Então, toda vez que alguém demoniza o universo dos games, eu fico meio indisposto. Porque, nossa, pra mim teve um papel tão importante. Até esse jogo específico que eu citei, que era uma questão tão interessante de experimentar com a identidade, com as possibilidades. Sim, de construção de mundos. Exato. E, claro, de prazer, entretenimento, diversão. Tudo isso muito presente, né? E muito necessário, porque se não tiver prazer na adolescência, não dá pra atravessar essa etapa tão desafiadora. Eu fiquei pensando aqui, André, sobre esse recorte de tema de adolescência que a gente decidiu trazer para esse episódio. Um recorte etário, comportamental, porque a gente já fez um episódio sobre crianças e a gente fez um episódio sobre velhos. E sobram pedidos pra gente fazer episódios sobre gerações. É, tem isso. Vamos passar um pouquinho por aí. Mas eu fiquei pensando também que a maioria dos ouvintes aqui do Vibes e Análise tem cerca de 30 anos, ou são mais velhos, 40 anos, ou seja, não são adolescentes. E na sua maioria também nem são pais de adolescentes. Então eu fiquei pensando por que a gente precisaria estudar e refletir sobre o que vem acontecendo com adolescentes hoje em dia e por que esse assunto é importante para todo mundo. Não só para quem convive com adolescentes ou para quem é professor ou terapeuta de adolescente. Para começar, vale a nossa boa tese de que os adolescentes são a esponja do mundo. Por isso que um analista que atende adolescente, ele tem que estar tão profundamente atualizado com a cultura atual. Como vai dizer o Lacan, é sobre estar à altura da subjetividade do seu tempo. Isso porque essa é uma fase da vida em que você está finalmente respirando o mundo com os seus próprios pulmões e transpirando o que é novo, o que é fresco na cultura, inclusive para dentro de casa, para o núcleo familiar, o que gera muitos impasses, choques, conflitos, dúvidas e, obviamente, sofrimento, mal-estar, porque a gente sabe que a adolescência é uma crise por si só. Tem aquela palestra que a gente viu juntos do Joel Birman sobre isso. Eu juro que procurei as anotações, mas não achei. Espero que você tenha encontrado as suas. Mas ele fala muito de como a adolescência é esse período de experimentação e um ensaio para o ser. E aí, é possível adolescer sem crise? Claro que não. Mas aí, adicionando uma outra camada, se a adolescência já é uma crise por si só, como é ser adolescente em um tempo de policrise, ou de permacrise, de iluminismo obscuro, de saudade do futuro, isso de não ter muita perspectiva e horizonte para vislumbrar. Se a gente não tem uma janela para olhar, o que acontece? A gente deprime. Isso é tão literal quanto metafórico. E claro que essa história da posição depressiva do adolescente não é de hoje. Há um bom tempo existe essa imagem do aborrecente, fechado no seu quarto, se queixando de tudo, se sentindo incompreendido ou desinteressado pelo mundo. Mas o ponto é que a gente sabe como isso vem se agravando. Tem uma pesquisa da Universidade de Michigan que diz que quase 50% dos adolescentes concordam com as frases
eu não consigo fazer nada direito, eu não aproveito a vida, minha vida não é útil. E o mais impressionante é que esse número é o dobro do que há uma década atrás. Então, isso é uma questão etária, mas não é apenas uma questão etária. A gente vai ter que conseguir investigar essas duas coisas em paralelo. O que é da idade, o que é da geração. Até porque, assim como na clínica, a gente precisa conseguir escutar e investigar os fenômenos sociais, também tem o que é da história singular daquele sujeito, do seu sofrimento, do seu dizer, do seu não dizer. E para fechar esse raciocínio, André, eu queria só propor uma postura nossa enquanto adultos, cuidadores diretos de adolescentes ou não, analistas ou não, mas com certeza cidadãos e seres humanos, de encontrar uma postura meio que de um ponto intermediário entre não temer e demonizar os adolescentes, até porque muita coisa é nova e nos assusta, mas também não tratar eles com condescendência, ou como crianças, ou com pena, como se eles fossem uns pobres coitados que estão condenados e tudo mais. É conseguir achar um ângulo também que seja realista sobre o que está acontecendo, mas que não seja totalmente paranoico, ou catastrófico, ou só alarmista, porque a gente precisa ter curiosidade e coragem para conversar sobre os tabus e os sofrimentos desses meninos e meninas, e os tantos que não se definem nem como meninos e meninas, e olhar para tudo isso com menos preconceito também, para estudar mais essas mudanças e abrir discussões e diálogos entre nós e com eles. Então, a minha ideia era propor que até assim, se esse episódio fizer você lembrar de algum adolescente que você conhece, pode ser interessante compartilhar com ele, porque isso pode ser um estímulo positivo para gerar conversas que precisam acontecer. E eu acho boa essa postura que você propõe, Lucas, porque ela me parece um gancho ótimo para a gente pensar, sendo muito honesto, no desserviço que a teoria geracional geralmente faz. A escuta, especialmente de pessoas que são muito incompreendidas. Porque, por um lado, tem um discurso muito frequente, no jeito que a teoria geracional é usada pela cultura e pelo mercado, de uma generalização muito absoluta e que geralmente ela vai desembocar em um certo safari humano. Sim. Olha como essas pessoas são estranhas. Exóticas. Olha que absurdo. E a gente já passou muitas vezes por essa cena de estar vendo uma plateia de gente rindo da cara de quem é o objeto de estudo. Ou mesmo criticando, levantando a mão para dizer, mas os jovens não querem nada com nada. E, bom, eu e você que a gente está nesse barco de estudar cultura e comportamento há um bom tempo, a gente sabe que a cultura de massa retrata a juventude dessa forma desde que a juventude é juventude. Existem capas de revista criticando o excesso de narcisismo, de egocentrismo e a falta de capacidade de utilidade, de trabalho do jovem sobre não só os adolescentes atuais, mas sobre todas as gerações dessa sopa de letras de geração X, boomers, millennials, geração Y, geração Z, geração alfa, enfim. E também tem, depois da pandemia, um discurso muito recorrente de geração perdida. Teve até um relatório que eu li, não sei se vai lembrar, Lucas, geração vírus, classificando a juventude atual e os jovens atuais como produtos de uma situação viral, que é obviamente a pandemia de Covid, como algo que passa a definir essas pessoas. E claro, existem acontecimentos que marcam sócio-historicamente a juventude de uma forma geral. Mas a gente pegar a crise atual de saúde mental entre pessoas mais jovens, principalmente entre adolescentes, e colocar um rótulo de que essas pessoas estão perdidas, é um negócio que, assim, serve a quem? Ajuda quem? E existe uma carência também de produção teórica na psicanálise, bastante, sobre a adolescência nos dias de hoje. Eu não sei se é uma convicção de que, bom, já que as coisas mudam com tanta velocidade, é quase como se tivesse um receio de você produzir pensamento e as coisas ficarem defasadas muito rápido. Eu não sei. Eu sinto uma resistência acadêmica em se atualizar e de admitir também que, bom, psicanálise, Freud, por exemplo, ele teorizou praticamente nada sobre a adolescência.
Até porque a adolescência é uma construção cultural que é uma coisa do século passado. Se a gente pensa em termos simbólicos, a imagem do adolescente, vinculadas à produção cultural de música pop, do rock, as estéticas, o consumo, tudo isso surge a partir dos anos 60 e 70. Então, a gente precisa caminhar e pensar em 2025, e é muito louco pensar que a gente já chegou em um quarto do século XXI, mas para puxar algumas coisas mais contemporâneas que possam nos ajudar. É muito bom, Lucas, você falar sobre essa certa ausência de produção intelectual a respeito da adolescência e até da juventude de uma forma geral. É a última vez que eu vou dar essa porrada. É por isso que a teoria geracional nada de braçada, porque não tem ninguém com um pouco mais de consistência, ou muito pouca gente com um pouco mais de consistência disposto a levantar e falar, não, peraí, gente, vocês estão um pouco equivocados aqui. Também tem muita gente boa produzindo muita coisa legal, a gente vai citar alguns desses trabalhos aqui, inclusive. Mas nos 3 ensaios do Freud, definitivamente ele não fala sobre adolescência, ele fala sobre puberdade. Esse momento da vida psicossomática que o sujeito passa a atuar o desejo. Dá pra gente pensar no furacão de hormônios que está ligado a esse tornado que é o desejo. É um open de impulsos sexuais. Só que isso vem sem avisar. Meio tudo de uma vez só. E às vezes chega primeiro pro outro. Você começa a se comparar sem parar. Ou chega primeiro pra você e você não sabe muito bem o que fazer com tudo isso. Fazendo até uma psicanálise selvagem comigo mesmo, eu comecei falando da sexualidade, de como foi difícil pra mim lidar com isso. Mas a adolescência é esse encontro com a sexualidade de uma forma diferente, de um lugar diferente, muito mais caótico do que na infância. Até porque existe uma expectativa social de que isso aconteça. É o famoso e as namoradinhas, e os namoradinhos, e como é que tá esse assunto. Essa expansão da gramática do prazer é muito significativa. E qual que é a treta? Esse não saber, não entender o que está acontecendo, sequer tomar consciência ou ter lugar para falar de tudo isso, produz uma dose muito cavalar de angústia. Então essa imagem que você já trouxe logo de largada, Lucas, sobre a clássica rebeldia da adolescência, eu penso um pouco mais numa angústia adolescente. Retomando a angústia de um jeito bem resumido, a angústia como libido sem nome. O Dunker tem uma fala muito boa no Alfabeto dos Afetos, que ele descreve que, por exemplo, a ansiedade e o tédio são versões ativa e passiva da angústia. E essas 2 palavras, elas aparecem muito quando a gente está falando sobre adolescência, ansiedade e tédio. Mas voltando para angústia é um afeto base a partir do qual os outros afetos podem ser convertidos. Mas a angústia não tem forma, não tem nome, é difícil de carregar, é difícil de dar destino. E aí eu vou ligar com o que você estava comentando anteriormente. Essa ausência de saber, ou de produção intelectual mesmo, ou até mesmo de se atualizar, para mim também produz uma certa angústia. Também nos cuidadores, também nos educadores, também na clínica. E vale a gente lembrar, tudo isso que a gente está conversando tem como pano de fundo uma crise da saúde mental entre os adolescentes. E essa crise geralmente está muito associada à ansiedade, que eu acho que a gente vai falar bastante nesse episódio, mas também às depressões. E a gente sabe que as depressões são uma espécie de efeito da inibição da angústia. Uma dificuldade de colocar um pouco de palavra para tentar dar destino à angústia. Se a gente está falando de uma juventude deprimida, eu penso que a gente também está falando de uma juventude que tem tido dificuldade de lidar com a inibição. Então a adolescência tem tudo isso. Toda uma redistribuição, uma recriação dos afetos, do desejo, da gramática dos prazeres e um empuxo à inibição muito grande. Uma dificuldade de falar de tudo isso, de dar destino a tudo isso. Faz sentido? Faz muito sentido, como se tivesse essa angústia da adolescência e da angústia de falar sobre a adolescência também. E como a gente deve ligar os pontos sobre o que vem acontecendo com todo mundo, e aí não é nem uma questão geracional, é uma questão do zeitgeist, do espírito do nosso tempo. E essa história da esponja, de como os jovens vão somatizar as coisas antes de todo mundo, de alguma forma, e potencializar. Se a gente pensa na história de saúde mental, tem um aspecto que é muito importante de aprofundar, que é a saúde social. E como isso está ligado, obviamente, a uma vida cronicamente online. Então, se para o adolescente tem uma parte muito importante do desenvolvimento, que é as suas habilidades sociais, porque ele sai de um lugar da brincadeira na infância,
e está se preparando para um mundo adulto, onde a gente tem que socializar de muitas formas novas. E aí é sobre saber dialogar, saber lidar com as diferenças, é aprender a escutar e não só falar, ou também não se calar porque você acha que não está sendo entendido, que é muito comum na adolescência. Então é você continuar falando e tentando se comunicar, mesmo sabendo que o outro não está te entendendo totalmente. Porque o mal entendido está dado. A gente fica adulto e continua sem saber se o outro está escutando o que a gente está dizendo. Enfim, todo mundo está vivendo isso. Mas essa necessidade de desenvolver habilidades sociais, até do small talks, da conversa de elevador, de cultivar empatia, de tudo isso que nos tira do ensimesmamento do eu. De um eu que se considera o centro do mundo. Porque se achar o centro do mundo é coisa de criança. Como que você vai abrir mão dessa posição tão gozosa e tão narcísica que os nossos cuidadores nos colocaram e se dar conta de que, por mais que eles nos amem, em geral, eles não querem ou não deveriam querer, talvez isso esteja mudando, enfim, que você fique mais 10 ou 20 anos morando com eles, sendo sustentado por eles, paparicado por eles. Os pais, teoricamente, devem querer sofrer a síndrome do ninho vazio, de quando os filhos vão embora viver a sua vida. Mas essa independência, essa tendência natural de fazer uma ruptura, ela não tem sido muito bem desenvolvida nos adolescentes. E tem alguma coisa aí dessa dependência e ruptura que é, digamos, saudável e esperada com os pais, que tem muito a ver com o Édipo também, com a revivência do Édipo. Porque se o Édipo infantil acontece por volta lá dos 3 a 6 anos de idade, e aí tem um período de latência da criança, existe algo do Édipo que é revivido na adolescência. Agora, com essa potência sexual que você começou a falar, e que supostamente está desenvolvida, e aí muitas coisas da infância, inclusive, voltam para serem ressignificadas por esse adolescente. E cenas são reconstruídas. É hora que, inclusive, a gente se dá conta de como existia uma relação edípica e que a gente teve alguma passagem pelo Édipo. Não é raro, inclusive, que a gente veja o desencadeamento de um primeiro surto psicótico, por exemplo, na fase da adolescência. Ou mesmo quando deflagra uma estrutura psicótica completa, porque é quando surge a pressão do eu de responder por um lugar de si mesmo. E aí, até falando em psicose, André, eu fiquei pensando aqui como a gente, todos nós, a gente está tendo interações sociais bastante descorporificadas, bastante imaginárias e assíncronas, que vão acontecendo ali aos pedaços, online, digitalmente, com várias pessoas ao mesmo tempo. E aí a gente vê adolescentes que olham menos nos olhos um dos outros, que riem menos juntos, que eles se tocam menos, eles são mais fóbicos, eles sofrem de ansiedade social, têm muito medo da rejeição, uma autoestima frágil, que parece às vezes uma autoestima delirante online. Tem um contraste muito grande aí. Você falou da inibição. Existe uma certa inibição offline, que é meio timidez, meio arrogância, ou meio os dois juntos, e o tal do efeito da desinibição online. Porque é nas interações digitais, e muitas vezes até com estranhos ou com anônimos, que é onde parece que vai dar para experimentar mais. E você fazer e falar o que quiser, testar os limites, fazer essas apostas para ver quais são as consequências. Pois é, você foi falando, eu fui lembrando daquela fala do Bierman que eu não achei as minhas anotações também, Lucas, você acredita? Mas uma coisa muito interessante daquela conferência era ele estabelecendo a importância do senso de errância na adolescência. Isso. Esse vagar a céu aberto, esse descobrir o mundo com seus próprios olhos, com suas próprias mãos. E se a gente considerar que nesse tempo atual a rua, o espaço público perdeu muito da segurança, sim, e que essa errância se dá principalmente na internet, tem um enrosco para nós aqui, porque a internet é uma terra sem lei. E parte do senso de errância no mundo offline, por assim dizer, é também o adolescente esbarrar na lei. E fazer uma descoberta muito complicada de aceitar, que é a de que a lei não se aplica só a ele como sujeito, ou a ela como sujeito, nem só aos seus cuidadores, mas a lei se aplica a todos nós. A rebeldia, que a gente já falou algumas vezes, ela está ligada a uma certa negação da autoridade dos pais e também da negação da autoridade do mundo. E como a gente sabe, a internet não dá limite. Não, e não nos dá nem... Aí vou retomar aquele conceito do Bashar, que a gente já falou muitas vezes, de saiforia.
que é uma dissociação cognitiva e emocional, em que não só não há limites, mas você também não sabe diferenciar mais o que é real e o que não é, e o que é importante e o que não é, e o que é realidade ou é virtualidade. E aí, sem querer que o André brigue comigo para eu dar nome para as gerações aqui, mas é como se a gente tivesse uma espécie de geração distorcida, ou geração distorção, porque à medida que a gente tem inteligência artificial, generativa, criando tanta coisa, de imagens a narrativas e fatos falsos, com um realismo tão impressionante, tão fascinante, esses meta-universos vão tornando a realidade cada vez mais confusa e colocando uma camada mais de ambiguidade e de desordem para quem já vive um momento que é de grande confusão. E agora que a gente começou já a pesar o clima, André, queria fazer um parêntese. Você falou, a gente trabalha com pesquisa cultural e comportamental há muito tempo. Eu acho até nocivo, como a gente vê por aí, muitos pesquisadores sustentando um olhar super ingênuo e poético, tentando emplacar um retrato social e cultural, afirmando que as novas gerações valorizam hoje em dia, acima de tudo, a verdade, ou a autenticidade, ou a pluralidade, que são mais tolerantes com as diferenças, ou que lutam por sustentabilidade, que são anticonsumismo, essas coisas assim. Bom, isso tudo é o que muitos progressistas gostariam que eles fossem, mas é uma visão bem tendenciosa, alienante, alienada. Isso é o que o marketing das empresas gosta de ouvir quando contrata uma pesquisa de comportamento. Mas na real, nem o marketing está comprando mais esse conto de fadas, esse otimismo meio tóxico, porque a gente tem, cada vez mais, adolescentes ficando mais conservadores e seguindo e acreditando em discursos de insegurança generalizada, de medo, de que o mundo é um lugar cada vez mais perigoso. A reeleição do Trump foi uma boa prova disso. Não é sobre encontrar a verdade, a busca por direitos iguais. É sobre quem consegue me assustar e me tranquilizar. E mobilizar o ódio a favor de alguma coisa. E o desamparo. Essa palavra, Lucas, eu acho que ela é muito fundamental para a gente pensar na adolescência. Porque você começou a falar do narcisismo, e a adolescência é esse momento em que a queda do narcisismo que se desenha na infância ganha muito contorno e muitas cores na adolescência. E as diferenças do sujeito adolescente em relação aos seus cuidadores vão ganhando mais contraste. Olha quanta pressão interna e também nas relações familiares. É esse momento de desligamento da autoridade dos pais, porque o adolescente também não consegue mais colocar os pais na posição idealizada. É a queda do narcisismo dos pais também. Por isso que é uma relação que ganha muito mais fricção. Sim. Porque os próprios adolescentes não conseguem mais fechar os olhos para a insuficiência dos seus cuidadores, ou dos seus educadores, ou das pessoas que estão nessa posição de autoridade. Tem um livro muito interessante da Sônia Alberti, a psicanalista lá dos fóruns do campo lacaniano, chamado Esse Sujeito Adolescente, em que ela fala que se durante a infância a criança tenta, aspas, salvar os pais, ignorando as falhas e etc., na adolescência é um trabalho de elaboração da falta no outro. Os cuidadores captam isso, mesmo que inconscientemente, e é exatamente por isso que essa fase é tão dolorida, porque vai se instalar um desamparo nas relações familiares. A operação é dupla. É desidealização e também desautorização. Entende que o você não orienta mais a minha visão de mundo também vai se confundir, se misturar com você não manda em mim? É muita coisa. Sim. Agora, o grande plot twist para mim é que esse processo também está acontecendo, essa operação dupla também está acontecendo em relação a referenciais da infância. Às pessoas, aos ídolos, aos filmes, aos games, às músicas, aos objetos que sustentavam um lugar de inspiração, de referência, que também vão ser destronados e também vão ser furados. Por isso que a imagem da esponja ela é ótima. Porque a esponja é esse objeto esquisito que tem muitos furos, que tem dificuldade de filtrar, que absorve muito rápido. Exatamente porque a adolescência é esse período em que está tentando se formar uma membrana subjetiva em relação ao mundo, em relação ao outro. Então, o desmonte que o adolescente atravessa é muito grande, porque vai tomando consciência de que não tem como escapar do desamparo, que o outro não vai protegê-lo. E claro que isso não vem necessariamente na chave da aceitação. Pelo contrário, vem um tumulto, uma confusão. E junto com isso tem o luto da infância, o luto dos ideais. E, de certa forma, da completude do mundo e do objeto de uma forma geral.
Só que dependendo de como todo esse processo se desenrola, o que o adolescente vai fazer? Que, aliás, é um mecanismo muito clássico do psiquismo de todos nós. Vai projetar, vai colocar para fora. Porque é grande e insuportável demais tudo isso para manter dentro. Como isso se manifesta? A culpa é sua, eu te odeio, quero me livrar de você. Ou mesmo, não, eu vou reconstituir o objeto perfeito, o objeto ideal. E aí eu vou saturar isso de tal maneira que eu vou tratar esse objeto como um ídolo. Algo que a gente sabe anda bastante na moda, como a gente falou no episódio sobre fandoms, que são esses objetos totais, que são uma forma, um mecanismo interessante de lidar, mas ao mesmo tempo são muito insuficientes, porque não existe objeto total. Porque são relações parassociais, também distantes, imaginárias, onde o sujeito não vai conseguir elaborar a sua subjetividade fazendo post, mandando DM para alguém que nem sabe que ele existe. Exato. E aí, conversando com alguns colegas analistas que atendem adolescentes, Lucas, um consenso muito grande é que o trabalho com adolescentes é, por mais que haja o desamparo fundamental, conseguir articular que é possível viver e fazer alguma coisa. Essa delicada passagem do sujeito da queixa para o sujeito desejante, do sujeito da revolta para o sujeito da ação. É muita coisa, né? E para a gente expandir a nossa escuta, a gente convidou o Matheus Sodré, que é comunicador, roteirista e pesquisador. O Matheus, inclusive, fez um vídeo muito interessante sobre adolescência e crises digitais. É sempre difícil ser adolescente porque é intrinsecamente difícil ser adolescente. A gente está descobrindo quem a gente está desenvolvendo os primeiros aspectos da nossa identidade. Mas se a gente voltar 30 anos no tempo, a gente só precisava trabalhar isso em um âmbito, que era o físico. E esse âmbito tinha um universo relacional, com as suas bordas próprias, com as suas limitações. Você via o horizonte. A gente crescia se comparando com os amigos na escola, no bairro, consumindo cultura de forma muito mais passiva. Hoje a gente vive uma adolescência multitasking, em que a gente precisa aprender a ser alguém no físico, mas também no virtual, que é um lugar de bordas infinitas, onde você não vê o fim das coisas. E onde a comparação para se entender quem é não vem do colega na mesa ao lado, mas de um influenciador milionário que te produz falta e angústia desde muito cedo. Paralelo a isso, você tem a responsabilidade e a demanda de expressar essa nova identidade, criando um conteúdo sobre ela num universo digital de consumo, onde tudo te diminui e te compara para pior. Metade da formação de um adolescente é passear 8 horas por dia num shopping hiperestimulante que aponta de todas as formas tudo o que falta nele, mesmo que ele nem sequer tenha experimentado alguma coisa sobre o que ele quer ser. Ou seja, é um universo onde você se vê obrigado e pressionado a produzir conteúdo sobre si mesmo antes mesmo de saber quem você é. Tendo que produzir no outro falta, tendo que incentivar e estimular a ideia de desejo sobre você para que você se sinta validado. No momento em que a internet se torna inteira sobre redes sociais, as redes sociais sequestram boa parte do tráfego online, você não tem mais uma separação de espaços de idade. Então você acaba sendo impactado pelo feed, scrollando pelo algoritmo, pela timeline de um adulto. Seja um conteúdo masculinista, misógino, seja um conteúdo de empreendedorismo, seja um conteúdo de beleza que beira ali o transtorno alimentar, seja um conteúdo altamente consumista sobre moda e tendência. Então, desde muito cedo, a adolescente se é apresentada a um leque de identidades todas adultas, onde ela perde os aspiracionais na própria idade, no próprio colégio, nas pessoas mais velhas, que ela vê na televisão, no que ela idealiza, no que ela sonha. E, de repente, a Virgínia e a Malu Borges são os ideais para meninas de 12 anos. E isso é muito, 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 muito perigoso. E, obviamente, uma equação para que você se sinta muito mal, deprimida e ansiosa. Afinal de contas, você com 12 anos de idade não é uma influenciadora milionária. Eu acho que a internet continua sendo um lugar de potência e é muito importante resistir à ideia contrária. O TikTok, por exemplo, no algoritmo que privilegia informações e interesses, serve como uma grande faísca para te lançar em vídeos mais longos no YouTube, e depois em filmes e livros sobre temas que te interessem. E esses temas podem ser poesia, moda, futebol, Fórmula 1, carros, cultura, história, biologia, ciência, qualquer coisa, qualquer entusiasmo que uma criança, que um adolescente possa ter, ele vai encontrar respostas muito estimulantes online. E isso tem que ser protegido e cuidado. Porque apesar de toda a poluição publicitária artificializada da internet, a gente ainda vive com acesso a conhecimento praticamente infinito.
E eu sinto que é muito sobre esse prisma que a gente tem que se debruçar no online e a partir daí entender os seus outros potenciais, como o de socialização e de comunidade, que também são importantes de reconhecer. Não dá pra sair e fugir deles. Até porque o mundo vive sim uma crise de comunidade, de laços físicos, de senso de coletivo. E o online permite algum simulacro disso, principalmente depois da pandemia. Então, no ambiente físico, você tem adolescente que vai passear no shopping, porque o shopping é seguro e a rua não é mais segura. E no online também, você tem adolescente que vai estar na rede social, porque a interação social no físico não é mais segura. São cenários um pouco análogos até. Dito isso tudo, é claro que tudo tem nuance e é complexo. E se eu fosse pai, eu não permitiria com que os meus filhos fossem ativos em redes sociais até eles serem um pouco mais velhos. Eu limitaria severamente o tempo de tela, porque se nem nós mesmos temos discernimento e autocontrole para não viciar no estímulo, imagina eles. E eu também mergulharia junto deles em universos digitais interessantes para mandar e compartilhar coisas na mesma linguagem que eles transitam. Podem ser youtubers, criadores de conteúdo, entender os entusiasmos de uma pessoa mais jovem e mandar conteúdo de qualidade para ela, para que ela entenda, se aprofunde, saiba buscar cultura, saiba buscar informação e tenha isso como entusiasmo. A gente vive numa era onde um menino de 14 anos pode produzir um deepfake de nudez de uma colega de sala e humilhar ela publicamente e para sempre por uma imagem fabricada. Tudo isso tem contornos malignos, urgentes e muito, muito, muito perigosos. O banimento do telefone celular na sala de aula, apesar dos problemas de abstinência, do acompanhamento que você tem que ter e dos conflitos que isso traz em áreas de desigualdade, ele se faz sim muito importante. Até porque a gente falhou e muito na regulamentação dessas tecnologias. Então ele vem como uma medida realmente, como um remédio amargo, mas necessário para que a gente controle as coisas minimamente. Sobre o medo, não à toa, muitos jovens têm perfis fechados e não estão na rede social com razão, que acho que eles também reconhecem antes da gente até o potencial destrutivo que elas podem ter na vida deles e o potencial destrutivo da exposição deles ao mundo real, por assim dizer, mundo virtual e restrito. O adolescente na rede social está muito exposto. Não só com agentes externos que podem acessar essas na rede social, como também entre elas. O potencial destrutivo de gente que ainda nem é gente e mal entende a dimensão do estrago que pode causar é uma verdadeira crise de saúde pública, porque é completamente desregulada. É muito importante saber que a nossa forma de ver o mundo é um espelho de como a gente se sente. A sua visão de mundo pode mudar se você se sentir diferente. A forma com a qual você experiencia as coisas, o que você está sentindo no seu coração, vai estar muito relacionado com como você vai enxergar a realidade ao seu redor. E se isso mudar, também muda a forma com a qual você vê a realidade. É normal que você se sinta mal sobre o mundo, porque na sua mão existe um aparelho que hoje lucra muito com a sua ansiedade, com a sua depressão e com a sua baixa autoestima. Então é importante você não se sentir sozinho e nem diferente pelo seu potencial sofrimento, porque ele foi programado dentro de você. Não poderia ser diferente. É óbvio, no contexto atual, que você está se sentindo assim. A boa notícia é que, aos poucos, e tomando consciência disso, você consegue se desgarrar um pouco dessas angústias. Você consegue parar de se comparar com realidades falsas e publicitárias que não são as suas. Você consegue retomar a sua atenção cada vez mais, e não ter atenção nas coisas também te faz muito ansioso, agitado, irritado, triste. Interagir com mais amigos na vida real, buscar atividades, jogos e trocas que envolvam você estarem fisicamente presentes é extremamente importante, que, afinal de contas, é o olho no olho que faz com que a gente entenda o outro, com que a gente abra compromissos nas nossas posições, com que a gente consiga achar meios de campo, meios de caminho e também com que a gente veja sentido nas coisas, com que a gente tenha afeto, se relacione. Para que a vida faça sentido, a gente tem que estar em coletividade. Não precisa abandonar o Roblox, o Fortnite ou o Discord para isso, porque é tudo muito balanceado. Mas é importante entender que você é vítima, sim, de uma vida digital que é nova para todo mundo, que te adoeceu, porque você cresceu nela antes de todo mundo. A gente teve uma infância fora disso, nós mais velhos. Mas é importante saber que esse estado de vítima não precisa ser permanente. Quanto mais você se conecta de forma verdadeira com as pessoas e vai na rebeldia do que esperam de você, mundo real, na direção do real, do verdadeiro, mais o seu mundo cresce e você descobre de verdade quem você é. É legal escutar o Matheus e ver como a gente precisa mesmo fazer uma imersão nesse online para conseguir estudar isso de uma forma séria, ainda que seja meio assustador. Fico pensando naquele documentário que saiu ano passado da Hulu, que é o Social Studies, que é esse experimento social que acompanhou a vida de vários adolescentes que liberavam um acesso total a tudo que eles faziam nos celulares, nos computadores, e que vai mostrando como eles sofrem pelo desejo ou necessidade de ter que abrir mão de usar tanto
Instagram e TikTok, Snapchat nos Estados Unidos, e que no fundo parece que eles simplesmente não têm essa escolha. E apesar dessa série ter um tom meio malhação às vezes, acompanhando os mini-dramas que para os adultos pode ser meio chato, traz também uma visão bem íntima e crua de como os adolescentes lidam com bullying, com os padrões de status e de beleza, as dismorfias, as questões de sexualidade, de racismo, do empreendedorismo juvenil pautado em consumo e status. Então, assim, nada que nos dá muita esperança quando a gente assiste, de uau, vem aí uma nova geração que vai salvar o mundo. Porque esse papo do o novo sempre vem, da evolução da espécie, isso é um grande autoengodo de adultos que estão tentando aliviar a culpa de ter deixado o mundo desse jeito para a próxima geração. E todo mundo tem que se incluir nessa, não é só eu não vou ter filhos, então o futuro que se exploda. Para começar, a gente tem que pensar com mais responsabilidade no efeito de uma vida cronicamente online e como que isso acontece para os adolescentes. Porque a gente sabe que as grandes techs sempre fizeram pouca ou nenhuma pesquisa sobre os efeitos desses produtos na saúde mental das crianças e dos adolescentes e que não compartilham esses dados com pesquisadores, com a comunidade científica. E aí, como vai defender o Jonathan Haidt, o psicólogo da geração ansiosa, os adolescentes vão usar uma grande parte da sua consciência, do seu trabalho mental de forma contínua e sem descanso para gerenciar isso que se tornou a sua identidade online, que é a sua identidade offline também. A manutenção da sua autoimagem. É tão estranho pensar que a câmera frontal do iPhone ou do Galaxy não é uma coisa que sempre existiu. Isso existe faz apenas 15 anos. Então, a autoimagem desse adolescente, ou ainda a sua marca online, ela tem que ser administrada para obter aceitação, validação dos pares, que é o grande oxigênio da adolescência, e para evitar, a qualquer custo, a humilhação online, que é o grande pesadelo da adolescência. E para completar, vem esse aspecto do que é hiperbólico e exagerado, que é tão típico da adolescência, que é a intensidade da primeira paixão, a intensidade da primeira desilusão. Essa sensação imatura de que é tudo muito, tudo ou nada. E tudo isso tem um alto valor na economia online. Então, o adolescente ele é valioso para a economia online nesse sentido porque ele é mais intenso, é mais dramático, é mais hilário, é mais cáustico, engaja mais, gera destaque, para o bem ou para o mal. Porque o importante é você ser visto. E a estrutura da rede ela recompensa o que é extremo. Então, em uma cultura de sensações e do espetáculo, o mal-estar não é um conflito interno, é performance. Você está com um distúrbio alimentar, você faz um vídeo sobre isso. Você se mostra vulnerável, você busca apoio de estranhos. Imagina, André, atravessar uma adolescência com uma promessa latente de viralismo, se neurotizando a cada passo sobre a sua competência ou incompetência midiática e o valor do seu capital conteúdo. Porque na minha época, adolescente famoso era só Leonardo DiCaprio, Sandy Júnior, enfim. E os colírios da Capricho? Não era muito dessa turma, não. Então, eu e os meus amigos, a gente não tinha nenhuma chance de viralizar. A gente nem sonhava e nem se frustrava com isso. Parece que a gente podia menos, mas me parece também que a gente era bem mais livre. Muito bom isso que você falou, Lucas, e eu acho sempre bom a gente pensar também no negativo do viralismo. Porque se para alguns isso vai ser uma grande aspiração, e a gente já falou esse dado algumas vezes, mas tem muitos dados sobre como tem uma quantidade muito grande, às vezes 75%, às vezes 90% das amostras com jovens brasileiros dizendo que gostariam de ser famosos na internet, mas tem também o medo disso, o pânico disso acontecer, que é essa humilhação online da qual você estava falando, que é, por exemplo, alguma coisa ser muito exposta a seu respeito, e que aí empurra para uma outra direção, que é essa direção meio paranoica, de que eu preciso me proteger e me defender o tempo inteiro e, portanto, não experimentar e, portanto, não me expor, porque isso pode ser usado contra mim a qualquer momento, e a gente sabe, o grande pesadelo da internet é que a internet não esquece. E aí a gente volta a conectar com o que o Matheus estava falando, porque no vídeo que ele fez sobre a adolescência, ele vai estabelecer uma relação interessante entre janela e vitrine.
que a gente vai observando uma quantidade muito grande de adolescentes identificados não com a janela para o mundo que o outro tem, mas com a vitrine do outro. Esse embaralhamento de real com realidade da internet que a gente falou no viralismo. O mais louco para mim, Lucas, é que nas muitas entrevistas e grupos de discussão que a gente já fez com adolescentes, a gente escuta que eles têm consciência desse mecanismo e dessa operação. Eu fui atrás, por exemplo, de uma adolescente que a gente entrevistou há um tempo dizendo: a internet é diferente da vida real. Se o dia tem 24 horas, a gente escolhe quais 15 segundos a gente vai botar na rede social. É uma vida dupla. É uma vida dupla, é o doppelganger da Naomi Klein, é a Substância, é Severance, Ruptura, é Mickey 17, é Larissa e Anitta. Essa cisão muito severa que muitos de nós temos operado de um jeito muito radical, uma duplicidade desde cedo que os adolescentes já entenderam que eles vão ter que topar ou evitar a qualquer custo, que em algumas cenas do documentário que você trouxe está muito evidente. E que se divide também nessa diferença que você começou a falar do mundo real ou mundo virtual e de como a gente tem, pensando assim, grandes centros urbanos, no agravamento dessa sensação de insegurança. E aí o que vem se teorizando é que por parte dos cuidadores tem uma superproteção no mundo real e uma falta de proteção no mundo virtual. Então o virtual entra quase como uma compensação para a restrição de liberdade que existe no mundo das interações reais, da rua, da escola, da praça, mesmo das baladas. Então, é como pensar assim no acesso de adolescentes a drogas, substâncias, procedimentos estéticos, Ozempic, hormônios, jogos de apostas. Qual que é a idade mínima para se entrar num cassino? A gente proíbe os adolescentes de muitas coisas, porque eles não têm cabeça para muita coisa. Mas os adultos têm cabeça para tudo isso. Só que aí a gente tem uma combinação de liberação irrestrita nos seus smartphones e uma hiperproteção no mundo real, que cria esses bloqueios de experiência. São bloqueadores de experiência. Só que o adolescente precisa de experiência. E não só de informação. E não só de imagem. Ele precisa de experiência para desenvolver a sua maturidade emocional, a sua maturidade relacional. E aí no campo do convívio tem uma perda brutal de intimidade também, com a família, esse isolamento individual de todo mundo. Aquilo que o Hugo Monteiro chamou de geração quarto, que é cada um no seu mundo, no seu celular, no seu quarto, com suas telas, seus arrobas, com menos tempo compartilhado, menos tempo para o outro. É muito doloroso você ser ignorado, em qualquer idade. Agora, imagina você ser um adolescente tentando desenvolver um senso de identidade e pertencimento, enquanto todo mundo ao seu redor, inclusive seus pais, está dizendo indiretamente: olha, você não é tão importante quanto as pessoas que estão aqui no meu celular nesse momento. E aí a vida familiar meio que passou a ser dominada por grandes desentendimentos sobre o uso e abuso da tecnologia. Que estrago, porque a gente vê os pais tentando dar limite para o uso e abuso das redes, mas também dizendo assim: o adolescente não tem amigos além desses que ele se comunica online, então até que ponto dá para restringir e fazer ele se sentir ainda mais de fora? Como sustentar esse lugar de outsider e não de alguém que está sempre conectado com tudo? E que é um pouco do que a gente está propondo nesse episódio, Lucas, porque eu esbarrei com alguns números que mostram como os cuidadores ou os adultos usam mídias sociais ou mesmo telas na mesma quantidade que os adolescentes hoje em dia. A gente escuta da boca de adolescentes dizendo: olha, eu gosto muito da conexão humana, eu gosto muito dos meus amigos, eu vejo muito valor em jogar online ou fazer uma ligação telefônica. É claro que essas pessoas sabem disso, mas em contrapartida, se a gente pensar na depressão e na solidão de uma forma mais ampla, é uma condição em que o sujeito sente que a sua dor não importa para o outro. Ou mesmo a natureza dessa socialização online, porque ela não é uma socialização necessariamente muito prazerosa e enriquecedora. Ela é basicamente você ficar monitorando e se preocupando com o que acontece no metaverso social como um painel de controle, tentando manter controle, porque é assim, se você faz sexo com um garoto, não é que ele vai contar detalhes e segredos íntimos do que rolou entre vocês para 2 ou 3 amigos num papo de vestiário.
Não, ele vai hoje usar um aplicativo de IA para criar uma música, fazer um rap, expondo detalhes do que aconteceu, tirando sarro, tentando virar meme, vai vazar isso nas redes, vai criar um jogo para tentar identificar quem é, sem dizer quem é, que menina que é essa dessa música. E de uma hora para outra, a escola toda tá falando de você e rindo de você. Sem falar que filmar o sexo, se não filmar, não aconteceu. Então, mas aí não é à toa que os adolescentes transam menos, porque tá tudo muito exposto. Tem um deslocamento de intimidade do público-privado, como se faltasse intimidade onde era para ter e sobrando onde não era para ter. E talvez eu esteja sendo meio moralista, meio convencional aqui, mas o meu ponto é que isso está se deslocando e criando novos comportamentos e novos prazeres, mas também novos medos, novos sintomas. E aí tem uma coisa que a gente vem falando há um tempo, que é como tudo isso também vai tentando eliminar o conflito das relações. Porque o conflito das relações interpessoais vai ficando muito intolerável, muito perigoso. Pegando esses exemplos mais escabrosos que você trouxe. O risco é muito alto. E tem uma outra estratégia para lidar com isso que vai se construir em cima exatamente dessa sensação de desamparo amplificada, dessa solidão generalizada, dessa dificuldade de espaços seguros para falar sobre si, que é, assim, um prato cheio para as empresas que estão interessadas em usar a inteligência artificial para subjugar subjetividades mais uma vez. E aí tem um caso que eu acho importante da gente falar, Lucas, que é o da Character AI. Vamos lá. Character AI é aquela IA que cria um assistente virtual que pode ter a voz e o tom e o jeito de se expressar de quem você quiser. Pode ser do seu ídolo, pode ser do seu personagem favorito. Enfim, pode ser desde o protagonista de Naruto até a Daenerys Targaryen ou mesmo a Taylor Swift. E você vai interagir com esse personagem ou com essa pessoa, entre aspas, por quanto tempo você tiver vontade. Você sabe que ano passado, Lucas, em 2024, a Character AI só não foi mais popular do que o ChatGPT. A gente está falando de uma média de 20 mil consultas por segundo. Isso é cerca de 20% do volume de solicitações do Google Search, da pesquisa do Google. E eu acho que o impulsionamento desses produtos é meio que um experimento psicológico em grande escala. As mídias sociais foram assim, a gente topou os termos de uso sem entender muito bem o que a gente estava topando. E aí hoje a gente tem famílias que não conseguem sequer se comunicar. E adolescentes muito deprimidos, adolescentes muito odiosos, adolescentes fascistas, enfim. Quando a gente está falando dessas IAs, é muito grande a quantidade de vídeos no TikTok, por exemplo, de adolescentes dizendo: pelo amor de Deus, não usa isso aqui. Porque faz semanas que eu passo pelo menos 10 horas interagindo com essa IA. 12 horas. Eu não consigo me concentrar em mais nada. Que são depoimentos de pessoas que estão totalmente capturadas. O que eu estou dizendo com tudo isso é que a gente tem aprendido muito pouco como sociedade, de uma forma geral. Porque isso que está acontecendo, e esse uso massivo de IA numa escala ou numa chave da dependência, é mais um sinal amarelo de que tem alguma coisa, do ponto de vista humano, que a gente não está conseguindo entregar. Bom, e para a gente produzir mais pensamento a respeito do adolescente na atualidade com a ajuda da psicanálise, vamos escutar um pouco do Sandro Cavalotti. Ele é docente na Escola de Psicanálise de Curitiba, onde coordena o núcleo de estudos e pesquisas em psicanálise e adolescência. A adolescência sempre foi um rolo. É aquela fase de transição, de luto pela infância, de descobrir quem você é, que tipo de adulto você vai se tornar, de se esbarrar nas expectativas dos outros e nas suas próprias. Mas olha só, antigamente você saía da infância e já pulava direto para o mundo adulto, trabalhando, casando, assumindo responsabilidades. A adolescência como um período de experimentação e descoberta, como a vemos hoje, onde você pode experimentar, errar, descobrir, é uma coisa do século XX para frente. E hoje ela está ainda mais complexa. Se a gente comparar com 20, 30 anos atrás, eu diria que hoje é mais difícil sim. E por quê? A psicanálise traz que o adolescente vive um processo de uma certa reorganização de si, uma dissociação dos cuidadores e uma adaptação ao meio. Isso tudo no campo do desejo.
É este lugar onde ele precisa se diferenciar dos pais e construir a sua própria identidade. E tudo isso em um período curtíssimo de tempo. Só que hoje isso rola num mundo hiperconectado, onde as redes sociais e a internet criam um palco integral de exposição e comparações. E essa necessidade de certas conexões pode ser extremamente angustiante, não apenas para os jovens, mas também para os seus cuidadores. A busca por perfeição é um dos maiores sofrimentos aos quais nossos jovens estão suscetíveis na atualidade. Um discurso intensificado por necessidades extremas de consumo que os impedem de olhar para si. Então, resumindo, hoje é muito mais complexo e difícil porque o mundo externo invadiu o mundo interno de uma forma muito mais intensa. Muitas vezes não há dissociação do que é meu do que é do outro, e o adolescente precisa lidar com isso enquanto ainda está construindo a própria identidade. Parece contraditório, mas mesmo conectados 24 horas por dia, os adolescentes podem se sentir sozinhos pra caramba, porque muitas vezes falta uma conexão real, autêntica com o outro. E como os pais e cuidadores podem ajudar? A psicanálise nos lembra que o papel dos pais é oferecer um espaço de certa contenção emocional, onde ele, teoricamente, poderia se expressar sem julgamentos e cobranças que ainda não consegue organizar. De uma forma geral, é estar presente, ouvir, acolher, sem invadir o espaço do jovem, como se estivesse orbitando tal espaço. É entender o luto do adolescente, muitas vezes relembrando seu próprio luto durante essa época. É importante colocar limites sim, mas também dialogar, mostrar que a internet é um espaço cheio de possibilidades, mas que também pode ser muito perigoso. E acima de tudo, os pais precisam ser referências de afeto e segurança, porque no fim do dia o adolescente precisa saber que, mesmo que o mundo digital seja um caos, ele tem um porto seguro em casa. E sabemos como esse espaço está cada vez mais escasso na atualidade devido a vários fatores, mas principalmente pelo que Freud chamou de mal-estar de nossa época, fragmentado pelo excesso de trabalho, por exemplo, pela falta de espaço de cultura, por discursos excessivamente moralistas de aspectos que são essenciais para o jovem, principalmente no campo da sexualidade, por exemplo. Vamos pensar assim, bullying, exposed, fofoca sempre aconteceram, mas também ficavam restritos ao ambiente da escola ou ao grupinho de amigos. Hoje, com a internet, tudo ganha uma potência e uma proporção absurdas. Uma foto, um vídeo, um comentário pode viralizar em segundos e o adolescente fica exposto a uma humilhação pública que parece não ter fim. Isso gera um sofrimento enorme porque a internet não esquece. E o pior, muitas vezes o adolescente não consegue separar o que é real do que é virtual. A linha entre os fatos e as narrativas criadas online fica super confusa. E o bullying também pode ser expresso dentro de nossa própria casa, com a nossa própria família, nos excessos de cobranças e na não organização das frustrações tão importantes para o nosso desenvolvimento. E dissociar o que é fantasia do que não é cada vez mais difícil, principalmente com as IAs chegando com a força total. Por isso é importante o desenvolvimento de uma visão crítica de mundo para os nossos jovens, mas isso só chega a partir das experiências. A psicanálise ajuda a entender que o adolescente está construindo a própria imagem e a própria identidade, e quando essa imagem é distorcida ou destruída publicamente, isso pode gerar feridas profundas. É fundamental que eles busquem ajuda quando se sentirem ameaçados ou expostos. Não dá para enfrentar isso sozinho. E por fim, os adultos precisam estar atentos e intervir quando necessário, porque existem várias formas de violência com as quais os jovens se deparam na internet. Mas pensando bem, o que talvez seja mais importante, entender que em algum momento as linguagens de nossos filhos são diferentes das nossas, dos adultos. Diria também uma abertura para o campo das sexualidades e da educação sexual, que mesmo em 2025 ainda, está bastante preterido e é fundamental. E que voltar a se comunicar é o fator primordial para um melhor acolhimento das angústias, não apenas dos filhos, mas também dos pais. A clínica com adolescentes é também uma clínica com os cuidadores. Caros adolescentes, se vocês estão ouvindo isso, eu queria mandar um recado. Vocês não estão sozinhos nessa. A adolescência é uma fase difícil mesmo, cheia de dúvidas, medos e inseguranças, mas também é uma fase incrível de descobertas, de possibilidades, de construir quem vocês são. E sim, o mundo pode parecer assustador às vezes, com todas as pressões, as cobranças e tais incertezas, mas vocês têm algo que é muito poderoso: a capacidade de sonhar, a capacidade de criar e a capacidade de transformar. Não deixe que as redes sociais ou as opiniões dos outros definam quem vocês são. Vocês são muito mais do que um like, um comentário, uma imagem, um meme.
E não tenham medo de errar, de cair, de recomeçar. A vida é feita de tentativas e cada uma delas faz parte do processo de crescer. E por fim, eu queria deixar uma provocação. O futuro não está escrito. Ele é construído por cada escolha, cada gesto, cada atitude de vocês. Então não se deixem paralisar pelo medo ou pelo pessimismo. O mundo precisa de vocês, das suas ideias, da sua energia, da sua coragem. E mesmo que pareça difícil acreditar agora, você tem tudo o que precisam para enfrentar os desafios que estão por vir. Então, respira fundo, confia no seu potencial e vai lá, porque o futuro é de vocês. E claro, caso precisem de ajuda, expressem com seus cuidadores que precisam de um suporte de um profissional de saúde mental. Achei bem importante e cuidadosa essa mensagem final do Sandro de também trazer algum otimismo, alguma perspectiva, ainda que a gente tenha tantos fenômenos agudos para a gente olhar e que a gente não pode deixar eles fugirem do nosso radar porque eles podem estar acontecendo sem a gente perceber. Então, entre meninas, a gente sabe como existe um processo de objetificação precoce dos corpos no ambiente das redes. A gente acompanha esse crescimento muito triste de cutting, de automutilação, dessa alta fixação no imaginário, gerando uma necessidade de voltar para o corpo e de tangibilizar a angústia que você estava falando no começo do episódio. Entre os meninos tem se falado muito sobre esse isolamento radical, um silêncio afetivo, isso de não ter amigos, de se tornarem mini-fascistas, violentos, intransigentes, cada vez mais identificados com um espectro ideológico conservador e normativo. Aconteceu em algumas cidades no Brasil, assim, diferentes momentos onde vários meninos e meninas tiveram uma crise de ansiedade ao mesmo tempo, coletivamente. E aí tem toda uma expectativa em cima do fato de que 2025 começou o ano letivo com regras mais rígidas para o uso de celulares. A gente vai ver ainda para onde isso vai andar, mas tem esses movimentos emergindo, tipo Desconecta, que são esses coletivos bem interessantes de pais. A gente pode colocar esses links na nossa newsletter do Substack, que traz as referências do episódio. E aí, voltando um pouco até para aquela coisa que eu falei no início do episódio, da nossa postura, eu acho bem pertinente a gente tentar fazer uma reflexão, ainda que seja impossível ter uma resposta sobre isso, sobre o estado crítico do mundo atual e de como o mundo era em outras décadas, quando a gente era adolescente. Porque cada época vai ter os seus terrores, não dá pra gente comparar tempos e culturas diferentes com muita precisão. Mas o que a gente pode intuir é que todo esse pessimismo generalizado entre adolescentes e de como isso afeta a sua saúde mental não é talvez só porque o mundo começou a, digamos, piorar radicalmente a partir do início dos anos 10, mas porque todas essas notícias, acontecimentos, previsões de fim do mundo começaram a ser injetadas diretamente nos seus cérebros pelos seus celulares. Então não é como uma notícia ruim que você via uma vez por dia no Jornal Nacional e que você até olhava para os seus pais para ver no olhar deles se eles se impressionavam com aquilo ou tentava gerar um significado e tentava ter algum reasseguramento. Porque hoje você vê essas notícias como uma postagem na rede social que te invadem num fluxo semântico bem esquizofrênico, de cadência de conteúdo. E num formato onde você vê outros jovens e outros adolescentes expressando suas emoções sobre um mundo continuamente em colapso. Então, você vai tendo acesso a todo tipo de pessoa falando sobre todo tipo de assunto, com muito negacionismo ou catastroficismo. Então, é bom até a gente ficar de olho um pouco nesse nosso papel, às vezes, de influenciador de bad vibes. Clínica do confronto no episódio de hoje, hein, Lucas? Não, mas sabe quando a gente entra nesse campo menos sobre fatos e dados e pesquisas e mais sobre opiniões e emoções e que são muito contagiosas num formato de distribuição em rede? Então, existe todo um universo de conteúdos e de relações que são não supervisionadas e que os adolescentes têm acesso e que fazem parte e que, sinceramente, eu acho que a grande maioria de nós, a gente não faz a menor ideia que eles estão vivendo nessas realidades. Tem um lado bastante sombrio mesmo de tudo isso. De deep web, de violência explícita, de vender imagens, né, e conteúdo do seu corpo hipersexualizado, de pedofilia. Pornografia, de uma forma geral. De manuais de suicídio. Toda uma destrutividade que acontece no campo digital e que a gente só sabe, assim, a pontinha do iceberg. Então,
Existem hipóteses de como os adolescentes são hoje mais violentos? Sim, e isso tem aparecido inclusive com mais frequência em classes mais altas, o que é um fenômeno mais novo. São mais casos de brigas, de agressões, de assédio, de abuso, até mesmo de assassinatos, de vandalismo, sem falar nos atentados às escolas, nessa tendência horrorosa que a gente importou. É aquela história do garoto que matou uma dezena de pessoas num centro comercial nos Estados Unidos e que na carta de suicídio dizia: pelo menos assim eu vou morrer famoso. É o sintoma de uma vida sem sentido, até que se comete uma atrocidade dessas. Então, a gente tem que lembrar como existe no adolescente uma busca por reconhecimento social, por conquistar algum lugar, não só entre seus pares, mas no mundo. Mesmo que seja à força, mesmo que seja num lugar de rebeldia, de anarquia, de subversão, de abjeto da sociedade. Um lugar que ele vai ter que achar para si. Porque a gente sabe também como os adolescentes demoram cada vez mais para se encontrar no mercado de trabalho, para sair da casa dos pais, para casar. E isso vem deixando eles num certo limbo. É como se o prazo tivesse sido estendido e eles já não adultecem tão rápido. E aí pode ter uma dificuldade de passar para a próxima fase, numa linearidade mais convencional. Algo meio assim, para sempre adolescentes. Ou como o Bierman fala, da adolescência sem fim. Esses comportamentos também que se esparramaram para as crianças e para os adultos e que deturpou um pouco a pirâmide de influência como a gente conhece. Só que ao mesmo tempo, essa extensão temporal também tem um inverso, que é o encurtamento temporal muito severo. E a expectativa muito grande de um sucesso instantâneo. A quantidade de vídeos, por exemplo, sobre os coaches mirins. E assistir uma criança de 12 anos num podcast falando o que você tem que fazer para enriquecer, no lugar de estudar história e matemática, é muito estranho. Mas é também um sintoma. Mas vai haver, entre muitos adolescentes, uma expectativa e uma busca muito ativa por atalhos. Porque o tempo foi comprimido. E eu acho que isso está ligado, inclusive, a um desejo muito grande de empreendedorismo entre os mais jovens. Porque está colocada a ideia de que você tem que avançar muito rápido se você quer conquistar algum tipo de independência financeira ou de sucesso ou de lugar no mundo. E essas coisas são meio que sinônimos na atualidade. Você só é alguém no mundo se você tiver dinheiro, se você tiver independência financeira, se você tiver algum tipo de projeção e reconhecimento público. Essa expectativa do sucesso meteórico, ela está muito colocada. Então é uma experiência temporal meio dupla e meio estranha, porque ao mesmo tempo que alongou, porque, como o Bierman diz, todo mundo é adolescente, isso condena o adolescente a um estado eterno de adolescência. Dissolveu, né? Também existe uma expectativa de que adultece logo, entra logo no mundo adulto de vez. Sim, a qualquer momento. Porque quanto menos tempo você levar, melhor você vai se dar, ou mesmo se você levar muito tempo, você está perdendo tempo. Parece uma emboscada meio difícil de lidar, assim, e acho que pra gente encerrar também pensando não só tanto no campo dos sintomas e dos transtornos que aparecem, né, porque o que vem de adolescente já com diagnóstico de borderline, ou autismo, ou TOD, transtorno opositor desafiador, pra gente considerar que tudo isso existe, mas também conseguir enaltecer algumas reações de pulsão de vida dos adolescentes. Eu estava relendo aqui alguns depoimentos de pessoas que a gente entrevistou para diferentes projetos e selecionei alguns aqui também. Tem um jovem de Salvador que falou assim: a gente vive um momento de ter que ser muito estratégico. Como que em meio às ruínas a gente vai encontrar uma forma de dançar? Como eu consigo obter e partilhar algo bom nesse momento? Uma pessoa não binária de São Paulo disse assim: iniciar a vida adulta não é nada fácil, ainda mais tendo que passar pelo processo de independência total em um mundo parado com oportunidades e trabalhos escassos. O futuro é mais incerto do que nunca. É desesperador e difícil de encontrar forças para lutar. Mas eu provei que eu consigo ser resiliente, por ter passado pelo que passei nesses últimos anos e agora me vejo mais forte do que nunca. E para finalizar, essa menina de Belém. Ela diz assim: tudo parece estar perdido, mas não está. Minha geração tem que parar de ignorar o fato de que sim, tudo é político, e começar a se aproximar para mudar as coisas, sem conformismo ou reformismo. E aí, como diz o Haidt, as pessoas elas não ficam deprimidas quando elas enfrentam ameaças de forma coletiva. Elas ficam deprimidas quando elas se sentem isoladas, sozinhas ou inúteis.
Então, buscar proximidade com os outros, seja com os familiares, com os amigos, com pessoas por quem a gente se interessa, é um processo delicado, às vezes doloroso, às vezes incrível, tem seus constrangimentos, tem erros, tem acertos, mas é uma tarefa existencial que nos constitui como sujeito e que nos transforma. Cada passo que a gente dá. Não é uma coisa que a gente deveria acreditar que a gente pode abrir mão e substituir por um AI character ou por centenas ou milhares de seguidores que vão supostamente suplementar tudo que nos falta. Porque ninguém vai suprir tudo, mas o mais importante que nos falta, a gente pode tentar conseguir no outro, e não no isolamento. E isso é muito importante para os adolescentes. Muito bom, Lucas, porque eu fico pensando que um caminho interessante para a gente pensar em tudo isso é que talvez o que a adolescência atual mais precise é de uma ajuda, apoio, anteparo, borda para sustentar essas tantas inquietações da adolescência e do mundo, no sentido de ajudar a dar novos destinos para a angústia. E não só rotular que esse tédio, entre aspas, é típico da adolescência. Sim. Ou que essa ansiedade é bobagem. Ou falta do que fazer. Ou falta de Deus. Ou falta de sei lá o quê. Sim, ou na minha época, blá blá blá. E não calar as inquietações com o papo do autocontrole e da utilidade. E também não amplificar essas inquietações através desses jogos infinitos de comparação. Como se a escuta e essa ajuda em sustentar inquietações fosse, no final das contas, uma forma da gente conseguir ajudar a aliviar a pressão e, quem sabe, desobstruir alguns caminhos mentais e na vida. E topar essa suspensão das convicções. A juventude é sobre isso. É bancar um estranhamento, topar um desconforto, encarar as contradições e a gente conseguir escutar melhor esses adolescentes. A escuta enquanto um exercício que é ativo, que não é só você baixar o celular. É uma coisa de intenção, é uma coisa de curiosidade, de dedicação, de suspender um pouco as nossas crenças e as nossas verdades. Porque os adolescentes têm muito para nos dizer. Não só porque eles precisam falar e ser escutado, mas porque eles também falam sobre as nossas próprias questões e os sofrimentos do futuro, principalmente. Total, Lucas. Tem uma coisa que a gente sempre diz quando a gente vai falar sobre juventude, que é: tem esse lugar muito importante da juventude na cultura. O jovem, consequentemente o adolescente, é também quem tem a coragem de colocar o dedo na cara do tempo e dizer: isso não faz sentido. Posso falar mais uma verbalização de um depoimento aqui? Vamos lá. É de um menino de 17 anos de São Paulo. Ele diz assim: apenas reclamar das dificuldades da vida de adulto é coisa de millennial. Bom, nessa hora os millennials se retiram da sala. Vamos ficar por aqui? Vamos seguir pensando e sustentando inquietações. Então tá, até mais. Tchau.